pessoal, a gente vai concluir agora a nossa primeira aula de Direito de Sucessões, tratando das ordens de vocação hereditária que ainda faltam. Nós já vimos que a primeira é a dos descendentes, havendo a possibilidade de concorrência com o cônjuge sobrevivente. A segunda é a dos ascendentes, havendo sempre concorrência com o cônjuge sobrevivente, é claro que na hipótese de haver cônjuge sobrevivente. Falta ainda a terceira ordem, que é a ordem do cônjuge, e a quarta, que é a ordem dos colaterais. A terceira ordem de vocação hereditária não apresenta dificuldade nenhuma, porque em se tratando de sucessão do cônjuge, ele vai ter direito à totalidade do patrimônio, e é impossível que haja dois cônjuges, então não tem muita dificuldade. Se alguém morreu e foram buscados os descendentes, mas não foram encontrados, depois passou-se a busca dos ascendentes, também não se encontrou nenhum ascendente vivo, chegamos então ao cônjuge, ele herda a totalidade da herança. Mas e na hipótese de não haver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge? Aí é que a gente cai na quarta ordem de vocação hereditária, que aí vai exigir um pouco mais da nossa atenção. Na ordem de vocação hereditária, vão ser chamados à sucessão os parentes colaterais até o quarto grau. Até o quarto grau de parentesco vai haver direito sucessório. Então, para a gente começar a falar sobre a sucessão em quarta ordem de vocação hereditária, eu sugeriria que a gente fosse até um esquema e visualizasse como é que se contam os graus. Nesse esquema que está aqui no quadro, a gente vai tomar como referência, como sempre, o autor da herança, que está indicado em laranja. Vejam que o autor da herança não tem descendentes. É claro que ele tem ascendentes. Ninguém deixa de ter ascendentes. O que poderá é não ter ascendentes vivos, mas sempre tem ascendentes. E ele tem também colaterais. Então, vamos ver como é que a gente conta os graus dos colaterais. A gente, para contar grau na linha colateral, sempre tem de sair da pessoa que é a referência e buscar o seu ancestral comum com aquele parente colateral. Sempre lembrando que a cada pessoa que se encontra na linha, conta-se um grau. Então, para a gente partir do A e chegar até o G ou até o C, vamos começar pelo C, que está mais próximo. A gente vai ter de buscar um ancestral comum entre A e C. Quem que é esse ancestral comum? É o X. Então, vamos contar o grau do A até o C. Do A até o X, eu conto um grau. Depois do X, eu tenho de descer para poder chegar até o C. Descendo do X até o B, eu conto mais um grau. Então, segundo grau. Daí eu concluo que o B, que é colateral do segundo grau. O colateral do segundo grau é o irmão. O irmão é parente colateral do segundo grau do seu irmão. O B e o A são parentes do segundo grau. Mas para chegar até o C, que foi quem a gente estabeleceu, né, como referência, a gente deve contar mais um grau. E concluímos então que o C é colateral do terceiro grau do A. O colateral do terceiro grau, nesse caso, é chamado de sobrinho. Então, do A até o X um grau, do X até o B mais um, do B até o C mais um. Então, o C, colateral do terceiro grau. O B, por sua vez, colateral do segundo grau. Por quê? Partir do A até o X, 1 grau. Do X até o B, 2 graus. Agora, quem mais aparece na linha colateral do A, além do B e do C? O R. Vamos descobrir, então, qual que é o grau de parentesco entre o A e o R. Eu saio do A e parto até o parente, até o ancestral comum entre ele e o R. Esse ancestral comum é o W. Então, do A até o X, eu contei 1 grau. Do X até o W, contei mais 1. Do W até o R, mais 1. Eu concluo, então, que o R também é colateral do terceiro grau, assim como o C. O C era sobrinho. Acontece que o R é tio. O R é tio de A, parente colateral do terceiro grau. E se eu quisesse saber o grau de parentesco do F, que é o filho do tio? O filho do tio, todo mundo sabe que é o primo. Mas, afinal de contas, qual que é o grau de parentesco entre primos? E aí é preciso que vocês tomem muito cuidado,
porque muito comumente as pessoas se referem a primos de primeiro grau. Mas vocês vão ver que não existe primo de primeiro grau. Os parentes de primeiro grau são apenas os filhos e os pais. Todos os demais parentes são sempre no mínimo do segundo grau. Não existe a possibilidade do primo ser parente do primeiro grau. Na verdade, o que se quer dizer quando se diz primo do primeiro grau é que é o primo do grau mais próximo, porque pode haver primos de diversos graus. O do grau mais próximo é tradicionalmente chamado de primo do primeiro grau. A confusão que não pode haver é com relação ao grau de parentesco. Ele não é parente do primeiro grau, muito embora você possa chamá-lo de primo do primeiro grau. Mas vamos verificar então qual que é, afinal de contas, o grau de parentesco do tal primo primeiro, que no caso aqui é o F. Eu parti do A, precisando chegar até o W para depois descer até o F. Por quê? Porque o W é o ancestral comum. Do A até o X, eu contei 1 grau. Do X até o W, mais 1, então já estou no segundo grau. Do W até o R, mais 1, terceiro grau. Do R até o F, mais 1. Logo, o famoso primo primeiro, na verdade, é um parente do quarto grau. E por fim, eu tenho aqui o filho do F, que a gente chama de primo do segundo grau. De qual grau que ele vai ser? Do A até o X1, do X até o W2, do W até o R3, do R até o F4, do F até o G5. Então a gente conclui que o G é um parente colateral do quinto grau. Como a gente sabe que a sucessão na linha colateral se limita ao quarto grau, observando o esquema da família do A, a gente já sabe quem que necessariamente está fora. É o G, o tal primo do segundo grau, que na verdade é um parente do quinto grau. Ele está fora. Os outros todos poderão aparecer. Como assim poderão? Morto A, eu vou analisar a ordem de vocação hereditária. Procurei descendentes, mas não encontrei. Procurei ascendente. Eu poderei encontrar o X ou o W. Mas e se o X ou o W estiverem mortos? Então eu vou procurar o cônjuge. A cônjuge? Não. Então eu continuo na ordem de vocação hereditária. Cheguei agora à quarta ordem de vocação hereditária, que é a ordem dos colaterais. Lá eu encontrarei o B, o R, o F, o C e o G. Acontece que, mais uma vez, incide a regra no sentido de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. E aqui eu tenho o quê? Vejam bem, eu tenho um irmão que é colateral do segundo grau, um sobrinho que é colateral do terceiro grau, um tio que também é colateral do terceiro grau, um primo que é colateral do quarto grau e um filho de primo que é colateral do quinto grau. O filho do primo já está fora, vamos deixar ele logo de cara de fora porque ele é do quinto grau e a sucessão na ordem dos colaterais se limita ao quarto grau. Mas ainda assim, eu tenho B, C, R e F. Se o grau mais próximo exclui o grau mais remoto e todos esses são vivos, o único chamado à sucessão do A vai ser o B. Por que razão? Porque o B é o único colateral do segundo grau. E o segundo grau colateral é o mais próximo que pode haver porque não existe colateral de primeiro grau. Isso é impossível. O grau mais próximo na linha colateral é o segundo. Se eu encontrei um no segundo grau, que no caso é o B, o irmão do A, então o B é chamado sozinho a sucessão do A. Mas vamos imaginar que o B já está morto. E aí o que vai acontecer? Eu vou encontrar um sobrinho, que é colateral do terceiro grau, vou encontrar um tio, que também é colateral do terceiro grau, e vou encontrar um primo, colateral do quarto grau. Quem vai ser chamado a sucessão? Por incidência da norma, de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto, então eu concluiria que o sobrinho e o tio, que são colaterais do terceiro grau, excluíram o primo, que é do quarto grau. Mas estando ambos no mesmo grau, ambos são chamados à sucessão. Isso, na verdade, é o que aconteceria por incidência da norma, no sentido de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. O que acontece aqui que muda a questão? É a incidência de uma outra norma específica da sucessão dos colaterais, que diz que quando concorrerem sobrinhos e tios do autor da herança, o autor da herança sempre é a referência, concorrendo sobrinhos e tios do autor da herança,
os sobrinhos preferem aos tios. Bom, para a gente lembrar dessa norma, o que a gente vai pensar? É que o que a lei pretendeu foi que o patrimônio andasse para frente e não para trás. Então, se alguém está morrendo e deixou um sobrinho e um tio, deixa o patrimônio para o sobrinho, que ainda está fazendo a sua vida, né? O tio já tem patrimônio formado, ele não precisa suceder. Essa é a explicação histórica para essa regra, no sentido de que o sobrinho prefere ao tio, apesar de ambos serem colaterais do terceiro grau. É claro que hoje essa regra poderia ser criticada, porque nada impede que o sobrinho seja mais velho do que o tio. A gente vê isso. E também nada impede que, apesar de o sobrinho ser mais novo do que o tio, o sobrinho não precise de nada, porque já tem patrimônio formado. É um sucesso. Em compensação, o tio está passando por dificuldades, né? Então, dadas essas considerações, essa norma é criticável. Mas ela ainda está no código, não foi revogada. Então, ela ainda se aplica. Se ela se aplica, a existência do C, sobrinho, exclui a sucessão do R, tio, muito embora ambos fossem colaterais do mesmo grau, que é o terceiro grau. E não havendo nem C, nem R, a gente chega ao F, que é o primo colateral do quarto grau, que ainda tem direito sucessório. Na hipótese de não haver F, aí o G, infelizmente, não tem direito a nada, porque o colateral do quinto grau não tem direito sucessório no sistema do Código de 2002. E aí vocês poderão me perguntar, mas o que acontece na hipótese de eu não encontrar nenhum parente daqueles previstos na ordem de vocação hereditária para suceder o autor da herança? E aí a hipótese, pessoal, é a da chamada herança jacente. O que é herança jacente? É uma herança que jaz sem sucessor conhecido. É um momento em que vai ser necessário buscar sucessores ou buscar testamento, porque também pode ser que a pessoa tenha deixado um testamento. Eu não vou entrar em questões procedimentais, não vem ao caso. Mas o que eu queria que vocês soubessem é que quando de imediato não se descobre nenhum sucessor nem testamento, o juiz deve determinar a arrecadação dos bens que compõem o acervo hereditário e nomear para eles um curador. Esse curador vai ser responsável por abrir o procedimento do inventário e continuar efetuando esforços no sentido de localizar sucessores ou de localizar testamento. Passado um ano da publicação de editais, mas não vamos ter preocupação aí com questões procedimentais aqui nessa aula não, porque não é isso que é o nosso ponto, né? A gente está pensando do ponto de vista do direito material. Mas, enfim, ultimado o inventário, que é realizado pelo curador, nomeado pelo juiz, vão ser publicados editais, na ideia de que os editais dariam publicidade ao fato de que a herança é jacente, e na esperança de que algum sucessor viesse a ter conhecimento desses editais. Mas, enfim, passado um ano da publicação desses editais, o juiz vai declarar a herança vacante. A diferença que há entre a jacente e a vacante é que a jacente simplesmente jaz, ela está ali, mas ainda há uma expectativa de que vão ser localizados sucessores ou de que vai ser localizado testamento. No momento em que ela é declarada vacante, ela agora é vaga. Vaga dá uma ideia de que não há titular, e é justamente isso que acontece. Se a herança é vacante é porque não há titular. A gente lembra daquela norma da Cesine, no sentido de que a propriedade e a posse dos bens que compõem o acervo hereditário se transmite aos sucessores desde o momento da abertura da sucessão. Por isso, enquanto ela é jacente, a gente imagina que ela está só ali solta, mas que ainda vai aparecer o seu titular. Quando ela é declarada vacante, o que o juiz quer dizer é que ela está vaga, ela não tem titular. Muito bem, após a declaração de vacância, ainda é possível que apareçam sucessores. Ainda é possível que apareçam sucessores. Mas o Código Civil expressamente exclui o direito sucessório dos colaterais. Colateral não tem mais direito à sucessão, ainda que apareça posteriormente, se a herança já foi declarada vacante. Os herdeiros necessários, por sua vez, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,
esses continuam tendo direito sucessório mesmo após a declaração de vacância e poderão, tomando conhecimento da morte do seu parente, se habilitar para receber os bens de que já são proprietários, desde que houve a abertura da sucessão. Muito bem. Acontece que, passados 5 anos da abertura da sucessão, tendo a herança sido declarada vacante, em algum espaço de tempo, que vai depender do caso concreto, mas conjugando-se esses dois pressupostos, de que a herança foi declarada vacante e já se transcorreram 5 anos da abertura da sucessão, então os bens do acervo hereditário vacante serão incorporados pelo patrimônio do município em que estiverem situados, ou pelo patrimônio do Distrito Federal, se lá localizados, ou na hipótese, que hoje não é o caso, de haver território, serão incorporados pelo patrimônio da União. Então, ou pela União, caso houvesse território e o bem estivesse localizado lá. Ou pelo patrimônio do Distrito Federal, se o bem estiver localizado no Distrito Federal. Ou, que vai ser em geral o caso, pelo patrimônio do município em que o bem se situa. É isso que acontece quando a pessoa morre e não se descobriram sucessores ou não se descobriu o testamento. Cuidado, só para fechar aqui com esse esquema, porque se eu descobrir o G, que é colateral do 5º grau, que é o chamado primo segundo do A, eu poderia então dizer que o G deveria suceder no lugar de a herança ser declarada jacente, posteriormente vacante e posteriormente ser incorporada pelo patrimônio do município? Não, porque ele não tem direito sucessório. Quando eu digo que eu não localizei sucessores, eu estou sendo técnico. Eu posso ter localizado parentes, como o G, mas o G não é sucessor, então localizar o G não adianta, porque a lei optou por restringir a sucessão na linha colateral ao 4º grau. Poderia ter sido a opção do legislador estender esse direito até o 6º grau, até o 7º, 8º, enfim, até quanto ele quisesse, mas ele optou pelo 4º grau. Então, parente do 5º grau não interessa em se tratando de direito de sucessões, porque não tem direito sucessório e não impedirá que a herança seja declarada jacente e posteriormente vacante. Pessoal, um último tema que a gente precisa examinar ainda nesse módulo é o da sucessão do companheiro. Quem é o companheiro? O companheiro é aquela pessoa que viveu com alguém no regime da chamada união estável. A união estável é aquela situação muito interessante que veio ganhando atenção desde meados do século XX até hoje, que é, de fato, semelhante ao casamento, mas de direito não é. Por que de direito não é? Porque o casamento é um ato jurídico solene, que envolve uma série de formalidades, que impõe direitos, que impõe deveres, atribui direitos, né? É toda uma questão detalhadamente regulada. Acontece que no plano fático, você não distingue a pessoa casada da pessoa que vive em união estável. Porque viver em casamento e viver em união estável no plano do fato é a mesma coisa. Mas no plano do direito é que há diferença. Porque a pessoa casada é aquela que se optou por casar, que prosseguiu ali naquele caminho que é determinado pela lei para o casamento, que começa com a habilitação, etc., chega até a celebração e depois passa para o estado de casado. Isso não há na união estável. Mas a grande questão é que no plano fático a união estável é análoga ao casamento. E por essa razão ela vem sendo disciplinada de uns tempos para cá. E a tendência é que todos os direitos do cônjuge sejam atribuídos ao companheiro. Por qual razão? Pelo princípio básico e fundamental previsto pela Constituição de 88 da igualdade. Eu não posso distinguir a pessoa casada da pessoa não casada, porque aquilo dali é uma opção de cada um. Uns optam por se casar, outros optam por viver em união estável. E isso não pode ser critério para reconhecer direitos para uns e negar direitos para outros. Então, dada essa questão do princípio da igualdade, previsto pela Constituição de 1988, há que se tratar da união estável e do casamento, reconhecendo-se igualdade de direitos. Mas vocês sabem que o nosso Código de 2002, ele tem a sua origem no momento posterior à Constituição de 1988. Então é claro que o Código pensou sobre a união estável
é mais conservador, é mais retrógrado. E o que pensou o Código sobre a união estável foi em regular especificamente a sucessão do companheiro, no lugar de aplicar por analogia aquilo tudo que se disse sobre a sucessão do cônjuge. E, na verdade, essa tentativa de regular a união estável pelo Código de 2002, ela é tão, digamos assim, fracassada, que até a localização do dispositivo acerca da sucessão do companheiro no cônjuge não tem explicação. Por quê? A disciplina o livro, né, do direito das sucessões lá no Código Civil, ele começa com disposições gerais. Depois ele passa por grande tema da sucessão legítima, que é aquele que a gente viu durante esses nossos encontros todos. E por fim ele passa para o tema da sucessão testamentária, porque na verdade as sucessões se dividem nesses dois grandes blocos. Onde que deveria se enquadrar a sucessão do companheiro? Dentro da sucessão legítima. A gente está pensando na sucessão que é determinada pela lei. E onde dentro da sucessão legítima? Lá, na ordem de vocação hereditária, que foi onde a gente estudou os descendentes, os ascendentes, os colaterais, o cônjuge, o companheiro deveria estar ali. Ainda que o Código tivesse pensado em atribuir direitos diferentes para o cônjuge e para o companheiro, ainda que ele tivesse optado por esse posicionamento, o adequado seria tratar do companheiro lá onde se trata de todos os outros parentes da pessoa que morreu. Mas o interessante é que o Código tratou da sucessão do companheiro no artigo 1790, que se encontra dentro das disposições gerais. Ou seja, até a localização é estranha. O artigo 1790 precede, por exemplo, o 1829, que a gente estudou hoje longamente na nossa conversa sobre ordem de vocação hereditária. Ou seja, eu estou falando de sucessão do companheiro antes de entender como é que se dá a sucessão de todos os outros parentes. Então, isso tudo aponta para o fracasso da tentativa do Código de 2002 em disciplinar a sucessão do companheiro. Mas o fracasso poderia ter se limitado a isso, mas não se limitou. O artigo 1790 não só é mal posicionado, como é mal pensado e mal estruturado. Ou seja, tudo concorrendo para que ele de fato seja um fracasso. Muito bem, o caput do artigo 1790 determina que haverá sucessão do companheiro com relação aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Esses bens a gente vai ver lá no direito de família, de aquestos, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. O caput, então, limita a sucessão do companheiro a esses bens. Olha só o que acontece. Ele está querendo dizer que se duas pessoas viviam em união estável, quando uma delas morre, eu poderei pensar na sucessão do companheiro, mas já limitei a sucessão do companheiro aos aquestos, aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. No inciso 1º, o artigo 1790 diz que o cônjuge poderá concorrer com descendentes comuns. E quando ele concorrer com descendentes comuns, ele vai ter direito àquilo a que tiverem direito os seus descendentes. Na hipótese do inciso 2º, ele trata da concorrência do companheiro com filhos exclusivos. E ali ele diz que o companheiro teria direito a metade do que couber aos filhos exclusivos. Mas vejam que ele em um momento tratou dos descendentes, no outro momento ele tratou dos filhos. Isso daí já gera uma certa confusão, porque alguns chegaram a se perguntar, ora, em uma hipótese é qualquer descendente, pode ser filho, pode ser neto, pode ser o que for. Na outra hipótese é só filho, então se for neto, na verdade aquela regra não vai incidir. Isso já é confuso, né, por si só. E depois, nas hipóteses dos incisos 3º e 4º, o Código pensou na hipótese de não haver descendentes, né? E determinou que quando concorresse com outros parentes sucessíveis do autor da herança, ou seja, excluiu os descendentes, então ainda posso encontrar ascendentes e colaterais. O companheiro participaria, mas teria direito a menos. E se não concorresse com nenhum parente sucessível, ele teria direito à totalidade da herança.
Mas quais são os problemas que apareceram nesses dois últimos incisos do artigo 1790? Eles dão a entender que o cônjuge participaria na sucessão da herança, apesar de o caput ter limitado a sucessão do companheiro aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Então fica a dúvida, são só os aquestos ou são todos os bens que compõem o acervo hereditário? E isso não está muito bem explicado. Alguns que são mais rigorosos e entendem que o artigo 1790 de fato limitou a sucessão do companheiro aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, entendem que ainda na hipótese que mais favoreceria o companheiro, que é aquela em que ele não concorre com nenhum outro parente sucessível do autor da herança, ele é o único parente sucessível, ele não teria nem assim direito à totalidade da herança, em razão de o caput ter determinado que ele só sucederia nos aquestos, nos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Ele então sucederia naqueles bens, receberia tudo, e os bens que compusessem o patrimônio particular do companheiro que morreu seriam declarados jacentes, posteriormente vacantes, e enfim seriam incorporados pelo patrimônio do município. Agora vocês vejam bem que mentalidade ainda conservadora. E qual será o fundamento no sistema da Constituição de 1988 para a gente dar legitimidade a um posicionamento desse? A Constituição garante o princípio da igualdade. Não só, lá no artigo 226, a Constituição expressamente reconheceu a união estável como entidade familiar. E há alguns que querem que, na hipótese de o autor da herança não ter deixado nenhum outro parente sucessível além do cônjuge, o cônjuge receba tudo. E, de fato, isso está claro no Código, é a terceira ordem de vocação hereditária. Mas se, por acaso, no lugar de optar pelo casamento, as pessoas optaram pela união estável, querem esses intérpretes que o companheiro só receba os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Querem esses intérpretes que o patrimônio particular do companheiro que morreu seja incorporado ao patrimônio público. Ou seja, querem tirar daquela pessoa, às vezes, um bem em cuja posse ela se encontra, querem atribuir esse bem ao patrimônio público, simplesmente porque ela optou por não se casar, optou por constituir família por meio da união estável e não por meio do casamento. Basta vocês imaginarem a hipótese de a casa em que vive o companheiro ser do patrimônio particular do companheiro que morreu. E de haver um outro bem, por exemplo, um bem imóvel, que componha o patrimônio comum do casal. Os intérpretes mais rigorosos, que querem aplicar o caput do artigo 1790, que limita a sucessão do companheiro aos aquestos, querem que a sucessão de fato se limite aos aquestos e querem que o patrimônio particular seja incorporado ao patrimônio público. Essa é uma corrente que explica o artigo 1790. Há uma outra corrente que faz uma interpretação mais sistemática e, ao mesmo tempo, mais gramatical, dizendo que se nas duas hipóteses finais do artigo 1790 a referência é à herança e não aos aquestos, então a questão é herança. Não há distinção, pouco importa se o patrimônio é o patrimônio comum ou o patrimônio particular. É herança, é aquilo que o morto deixou. E há uma terceira corrente. Essa terceira corrente me parece a mais correta e eu imagino que de futuro ela seja a corrente que vai prevalecer, que é a corrente que não considera constitucional esse artigo 1790, que trata de forma distinta do companheiro com relação ao cônjuge. De modo que às vezes seja mais favorável ser cônjuge, na maioria das vezes, mas que até em outras hipóteses seja mais favorável ser companheiro. Por quê? Em qual hipótese que seria mais favorável ser companheiro? Se nós interpretarmos o inciso 4º do artigo 1790, no sentido de que ele se refere à totalidade da herança, a gente precisa estabelecer o paralelo com o regime de comunhão de bens, o regime de comunhão parcial de bens do casamento, em que o cônjuge não sucede no patrimônio particular. Não sucede no patrimônio comum. Né? A gente viu toda essa discussão. Então a grande questão é,
o artigo 1790 é inconstitucional, não deve ser aplicado. E a sucessão do companheiro deve ser regulada com analogia à sucessão do cônjuge. Pessoal, enfim, falamos tudo o que tínhamos para falar sobre a sucessão legítima. Até a próxima.